gente! A gente está aqui hoje para falar de decomposição de números naturais. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na leitura do número, porque a gente precisa saber muito bem qual é a ordem de cada algarismo. A gente lê um número pelas classes, então a gente separa a primeira classe de 3 em 3, segunda classe, na terceira classe não deu para preencher, mas a gente tem essa terceira classe, deixa ela separada aqui. Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Para fazer a leitura, a gente faz o seguinte, a gente começa da maior classe. 54, que classe é essa? Dos milhões, então a gente fala 54 milhões. 283, que classe é essa? Dos milhares, então a gente fala 1000. Então até então nós temos 54 milhões, 283 mil. E a classe das unidades, simples, 297, que a gente não precisa falar nada. Então, no final das contas, a gente tem esse número. 54.283.297. Para decompor esse número, vocês estão acostumados com essa forma aqui, que eu escrevi aqui em cima. 50 milhões, mais 4 milhões, mais 200 mil, mais 80 mil, mais 3 mil, mais 200, mais 90, mais 7. Essa vocês estão acostumados. Só que o que acontece? Se eu tenho 50 milhões, eu tenho o quê? 5 vezes 10 milhões. Se eu tenho 4 milhões, eu tenho 4 vezes 1 milhão. Se eu tenho 200 mil, 2 vezes 100 mil. Se eu tenho 80 mil, eu tenho 8 vezes 10 mil. 3 mil, 3 vezes 1000. 200, 2 vezes 100. 90, 9 vezes 10. E 7, 7 vezes 1. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu estou valorizando agora a ordem na qual cada algarismozinho ocupa na decomposição. Dezena de milhão, unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar e por aí vai. Só que o que acontece? Na decomposição de números naturais, a gente pode utilizar a potenciação com base 10 para simplificar essa escrita. Então, a gente pode diretamente sair desse número e chegar aqui embaixo, observando alguns detalhes. O que acontece? Nós vamos escrever 5 vezes 10, 4 vezes 10, 2 vezes 10, 8 vezes 10, 3 vezes 10, 2 vezes 10, 9 vezes 10 e 7 vezes 10, mas a coisa não fica por aí. Não era 5 vezes 10 milhões? Como é que a gente vai escrever esses 10 milhões na forma de uma potenciação de base 10? Você lembra como é que a gente faz isso? A gente faz isso contando quantos zeros vem após o 1. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 vezes 10 a sétima. E o 4? Quantos zeros temos depois do 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos 5, 4, 3, 2, 1. Tem algum zero aqui depois do 1? Não. Então, zero. Como a gente já tinha aprendido anteriormente, que quando a gente tem uma potenciação de base 10 e a gente tem apenas um único zero após o 1, o expoente é 1. Quando a gente não tem nenhum zero após o 1, o expoente é zero, porque todo e qualquer número elevado a zero nos dá sempre 1. Deu para entender, galerinha, como é que a gente faz a decomposição? Vocês só precisam se lembrar que essa parte aqui, ó, não é necessária. Vocês já pensaram em um modo mais simples de fazer isso tudo saindo daqui e vindo para cá? Eu vou te dar uma dica. O que acontece? Nós vamos nos esquecer de toda essa parte aqui do meio. E vamos pensar. Toda decomposição, ela começa sempre da maior ordem.
não é isso? Então, eu vou separar o meu 5 e vou escrever 5 vezes 10. E vou contar quantos são os algarismos que vêm aqui depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 10 a sétima. Agora eu não quero 5 mais. Agora eu quero 4. Então, mais 4 vezes 10. E a gente vai contar quantos algarismos vêm depois do 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 vezes 10 a sexta. E agora eu já não quero mais o 4. Eu quero o 2. Então, eu vou escrever mais 2 vezes 10 e vou ver quantos algarismos vêm depois. E assim a gente continua. Após o 8, nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos. Após o 3, nós temos 3. Após esse 2, nós temos 2. Após o 9, nós temos apenas 1. E após o 7, nós não temos nenhum. Então, é assim que a gente faz a decomposição, saindo do próprio número e chegando à forma decomposta, utilizando base 10. São esses dois métodos. Um deles, o primeiro, serviu para a gente compreender melhor o que acontece com a saída deste número e chegada na potenciação. E o segundo método serve para nos dizer como é que a gente faz de um modo mais simples, sem passar por todas aquelas etapas. Tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima. Estude bastante!